This call is now being recorded. Good afternoon, third year. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula, terceiro anos A e B, né? Essa é a nossa aula da semana para os alunos com os quais eu não os encontrei. Então, vou deixar essa aula gravada para que vocês possam fazer a atividade, as tarefas da semana 4 da quarta unidade, ok? Então, vamos partir logo para o nosso caderno de apoio. Ele vai aparecer aí para vocês daqui a pouco, certo? Agora chegou. Chegou aí para vocês, então nós temos aí o nosso caderno de apoio. Eu estou tentando ajeitar aqui o percentual da imagem aqui, mas está ruim, não tá dando não. O computador está lento. Bom, agora acho que vai. Isso, nós temos aí na nossa trilha 4, o tema são os gêneros reportagem, notícia e meme, ok? Então aqui nessa caminhada, aqui no ponto de encontro, ele fala a respeito que nessa caminhada de hoje vamos enveredar por caminhos para falarmos sobre estratégias de leitura e gêneros textuais, reportagem, notícia e meme, ok? No Botando o Pé na Estrada, a primeira coisa que a gente vai ver é uma citação de Paulo Freire, que diz o seguinte. Paulo Freire, para quem acho que a maioria de vocês conhecem, né? Paulo Freire é uma das maiores autoridades em educação no Brasil, né? Ou pelo menos foi, né? Ele já faleceu. Então nós temos aqui: reading is not walking on the words, it's grasping the soul of them. Então leitura não é caminhar com as palavras, é sim agarrar a alma delas. O que ele quer dizer com isso? Ele está tentando abordar a necessidade da leitura, a necessidade de fazer a boa leitura, que é aquela leitura na qual você lê e interpreta corretamente, né, para ter o domínio daquilo que você está lendo, e não apenas decodificando textos escritos. Ainda aqui no Botando o Pé na Estrada, a gente tem algumas questões, nós vamos trabalhar mais à frente, né? Nós vamos trabalhar essas questões mais à frente e aí vocês podem ir respondendo, né? Pode ser no caderno, pode ser em qualquer outro lugar, ou só pensando as respostas e anotando. Você gosta de ler? Outra questão, de que tipo de leitura você gosta? Qual o seu gênero textual favorito? Se você tiver que ler informações em outro idioma, que estratégias usa para entendê-las? Quinto, o que consegue entender da citação acima? E a gente vai aqui no... Você conhece as técnicas de estratégias de leitura skimming e scanning? O que elas sugerem? Por fim, acha que as tais técnicas o ajudam a entender melhor os textos em língua inglesa? Bom, essas são as questões, e aqui a gente fala sobre o desafio desse primeiro momento é pesquisar para relembrar informações associadas às estratégias de leitura, ok? Na verdade, ele dá aqui um link do YouTube e um link aqui também, que é uma aula, para que vocês possam verificar as estratégias de leitura. Aqui ele trouxe algumas estratégias de leitura eficazes no Enem, nesses links. Seria interessante se vocês dessem uma olhada. Mas eu dei uma adiantada e trouxe aqui, peraí, assim, eu dei uma adiantada e trouxe aqui algumas estratégias de leitura, uma apresentação de slide com algumas estratégias de leitura. Então aqui nós temos estratégia de leitura em língua inglesa, né? Chegou agora para vocês, eu tô acelerado, chegou agora. Tá lá, meu computador está um pouco lento, né?
Agora vai. Está precisando de uma manutenção. Bom, estratégias de leitura em língua inglesa. Aqui ele diz, principais estratégias de leitura em inglês. Atualmente, duas estratégias de leitura em inglês se destacam por evidenciar maior eficácia na identificação e compreensão do conteúdo lido. Então, tem duas, existem várias, mas tem duas que são mais utilizadas porque elas são mais eficazes. Principalmente para quem está sentado realizando uma prova do Enem ou uma prova de vestibular, no qual você tem um texto, no qual você tem um tempo curto para ler o texto, ler o enunciado das questões, as alternativas e escolher qual a resposta correta. Essas duas metodologias são chamadas de skimming e scanning e são aplicadas em diferentes situações de acordo com o objetivo final do leitor. Para entender melhor sobre a prática de cada uma, confira as definições a seguir. As estratégias de leitura em inglês, como o skimming, o skimming consiste em encontrar o assunto principal de um texto e então classificar o que cada capítulo e parágrafo trata dentro do mesmo assunto. Isso quando você tem muito texto, quando você tem um tempo razoável. Quando o tempo é curto, como 3 minutos, 4 minutos para responder uma questão, isso não é possível. Você aplica o skimming somente para saber qual o tema central, porque isso vai lhe ajudar a responder a questão. Partindo dessa resolução, o leitor deverá compreender o significado das expressões, dos cognatos, da estrutura gramatical e de outros aspectos da língua que ajudam a contextualizar o uso de determinada sentença. Bom, basicamente consiste numa leitura rápida buscando o tema central do texto. Qual é o assunto principal do texto? Olha esse trecho. Using this integrated approach, the educator's task is to carefully select among the technological options. The goal is to build a mix of instructional media meeting the needs of the learner in a manner that is instructionally effective and economically productive. Esse texto é de Engineering Outreach, né, da Universidade de Idaho. Aqui nós temos a questão. O texto acima pontua que o educador deve ter cuidado ao selecionar opções tecnológicas que atendam às necessidades dos alunos para construir o quê? Tem aí no texto a informação. Quem deu uma passada rápida, pegou algumas cognatas, já sabe a resposta. As opções são acervo de material didático, aporte de avaliações integradas, mistura de mídia instrucional, rotina de ações interdisciplinares, repertório de metodologias inovadoras. E a resposta correta é letra C, né? E aí ele selecionou aqui, a letra C diz, a letra C diz, mistura de mídia instrucional. E aí ele diz aqui o seguinte, que algumas expressões do texto, como integrated approach, educator's task, technological options, goal, a mixed instructional media, essas expressões ajudariam você a entender o contexto, entender o sentido daquele pequeno texto e encontrar a resposta correta para a questão. Okay? Com relação ao scanning, o scanning é utilizado nas estratégias de leitura em inglês para encontrar informações isoladas, identificando palavras-chave e, por fim, decifrando o ponto exato no qual a informação desejada está registrada. Na verdade, nessa metodologia, costuma ser empregada em textos breves que possuem um objetivo imediato, como encontrar a resposta de uma questão dentro de um artigo ou interpretar testes de proficiência. Interpretar testes de proficiência, Enem, vestibulares, testes e provas escolares, concursos, etc. Na verdade, esse é o que mais vocês utilizam, porque quando a gente dá um texto numa prova escolar, a gente cobra 3, 4, 5 questões. E aí são informações bem específicas nas quais vocês acabam voltando no texto para buscar essa informação. No scanning, existe uma sucessão de passos
para a aplicação do scanning. Essas etapas consistem em, ler primeiramente. Bom, consistem em ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Então, a primeira instrução é leia a primeira pergunta, leia a questão, tente saber o que ela deseja saber. Depois, você procura o significado dessa palavra, caso a questão esteja em português e for permitido o uso do dicionário. Então, você vai lá procurar, bom, a palavra-chave é essa, a minha pergunta, que é essa, a pergunta do texto, a pergunta de interpretação, quer saber sobre esse assunto. Depois você tenta localizar essa palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos pelo texto. Uma vez que você localiza, você vai ler somente o parágrafo em que você encontrou essa palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta estará lá. Por exemplo, uma data. Quando foi que determinado fato ocorreu? E você viu duas datas no texto. Então você vai correndo nas duas datas e não no texto inteiro. Olha esse trecho. Teaching and learning at a distance is demanding. However, learning will be more meaningful and deeper for distant students if students and their instructor share responsibility for developing learning goals, actively interacting with class members, promoting reflection on experience, relating new information to examples that make sense to learn. This is the challenge and the opportunity provided by distance education. Questão 2. O grande desafio de professores e alunos é compartilhar a responsabilidade de interagir ativamente, promover reflexões e relacionar novas informações, tornando o aprendizado mais significado na educação. Observem que aqui nós temos alguns itens aqui elencados. Primeiro ele fala que o grande desafio de professores e alunos. Então o texto fala a respeito de educação. Que grande desafio é esse? Compartilhar a responsabilidade, interagir ativamente, promover reflexões e relacionar novas informações. São 4 itens aqui, que aí a gente encontra aqui. Active interaction with class members, promoting reflection on experience, relating new information. Bom, os itens estão lá, estão em inglês aqui, em português, mas são esses. E aí vem a pergunta, relacionada às informações, tornando o aprendizado mais significativo, em que tipo de educação estamos falando? Presencial, integral, profissional, híbrida ou à distância? Resposta correta, letra E, à distância. E aí ele dá ali, ó, distant students, estudantes distantes, students and their instructor, estudantes e seu instrutor, actively interaction, interagindo ativamente, promoting reflection, promovendo reflexão, new information, nova informação, opportunity, oportunidade, distance education. Aqui damos 8 dicas para melhorar a sua leitura em inglês, ok? Defina o objetivo da leitura, você está lendo para quê? Escolha a melhor estratégia, skimming, scanning, general comprehension e outra qualquer. Adote o hábito de ler, na verdade, crie o hábito de ler, né? Integre ele à sua vida. Identifique keywords no texto, que são palavras-chave. Observe a tipologia do texto, do conteúdo. Então, a disposição do texto, né, que é o layout, para você saber mais ou menos que tipo é. As imagens que ele possui, se possui, as ilustrações, os elementos visuais, as tabelas, gráficos, notas de rodapé e referência bibliográfica. Isso pode dar muita dica a respeito do texto. Ele diz que você faça resumos do que leu, isso é bom com o tempo. Não tenha pressa em ler e leia quantas vezes for necessário. É evidente que isso em provas não dá, mas a minha dica, aí a dica é de Luciano, a minha dica é de que vocês façam isso normalmente com os textos de vocês, das tarefas. Opa, parece que houve uma trava aí na imagem. Meu computador deu uma travadinha aqui. Ele está me informando que o Google Meet não está respondendo. Agora, opa.
Ele está se ajustando. Sim, agora sim, se ajustou. A minha dica é que vocês exercitem em casa com os textos dos livros, com os textos que eu dou, com os textos que vocês trabalham. Porque vocês exercitando, vocês estarão mais hábeis no momento em que vocês estiverem com uma prova na mão. E aí, no momento que você estiver com a prova na mão, vai ficar muito fácil fazer isso. Né? Eu vou apresentar de novo o roteiro para passar para vocês as atividades da semana, as tarefas da semana. O roteiro já chegou aí. Nós vimos aqui a aula 1 e 2, né? Ponto de leitura, botando o pé na estrada. Esse acessar o material complementar, textos e vídeos, é bom vocês fazerem também. Desconsiderem essa data, porque eu vou mudá-la, ok? Eu vou aproveitando as matrizes e acabo, às vezes, deixando alguma coisa para trás. A tarefa 1 é essa aqui. News, novidades, né? Reportagem. Leia a reportagem oferecida e depois responda algumas perguntas direcionadas às estratégias de leitura. Mark Zuckerberg anuncia que o Facebook será pago. E aí eu dou aqui para vocês o texto e aqui as questões de interpretação, ok? Tentem aplicar aí, no caso, o scanning. E aqui a tarefa 2, fake news. Vocês deverão pesquisar exemplos de fake news em mídias sociais e depois apresentar 2 exemplos pesquisados. Título 1 e título 2. Então, simples a atividade dessa semana, ok? Eu vou parar essa apresentação. Qualquer dúvida, me procure na sala de aula para que a gente possa discutir a respeito da tarefa. E, se não me encontrar em sala de aula, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu responderei assim que eu encontrá-la, tá certo? Então, me despeço aqui. Goodbye. See you next class. Bye bye.